Bom dia, viemos com mais uma gotinha de Deus no seu dia. Hoje aqui na Bíblia cai o livro de Jeremias, capítulo 24, que fala sobre as 2 cestas de figos. E aqui nos livros dos esboços, caiu aqui reforço espiritual, né? Onde fala lá daquela que Moisés estava conduzindo todo o povo pelo deserto, e a Bíblia diz que ele estava cansado, já fadigado de carregar aquele monte, muita multidão de pessoas. Ele tinha que falar para todo mundo, ajudar a tocar as pessoas, instruir, falar para todos ali. E ele cansado, ele vai falar com o seu sogro, com o Jetro, e o Jetro fala para ele: por que você não ora a Deus para que Deus envie ajuda ou divida essa carga, essa tarefa com você com mais alguém? Aí Deus fala com Deus, e Deus envia lá, fala para ele escolher 70 anciãos do povo ali, que realmente agem como ancião, que são como ancião, e divide, tira do espírito que estava em Moisés e divide para esses 70 irmãos aí, ancião. Aí Deus nos mostra nessa palavra aqui que ele sempre, quando ele se encontra cansado ou se encontra fraco de alguma forma, ele vai enviar ajuda, ele vai enviar o reforço, vai enviar uma saída, né? Nesse texto aqui mostra assim, que da fraqueza nós conseguimos tirar força, que a Bíblia diz que ele estava fraco, mas porém dele, do Espírito que estava sobre ele, foi quem encheu os outros 70 para continuar ajudando a ele, para distribuir a tarefa ali no meio daquele arraial todo ali. E sempre Deus vai fazer chegar o reforço, né? Sempre Deus vai fazer acontecer alguma coisa no último minuto, na última hora, quando você pensa que não tem mais condição nenhuma, que você está esgotado, que é o fim, ou que não tem mais nenhuma saída. Deus vai enviar um reforço, vai enviar um auxílio para cada um de nós. Tem até uma conclusão aqui, que diz assim, em todos os momentos da história, Deus sempre socorreu os seus servos, que estavam em dificuldade, e providenciou a chegada do reforço celestial em situações de apuro. Após ter vencido o diabo no deserto, Jesus contou com a chegada do reforço angelical para servi-lo. A Bíblia diz também essa passagem onde Jesus foi tentado pelo diabo no deserto ali, ele resistindo ao diabo, ele estava cansado, com fome, cansado já, tinha jejuado 40 dias e 40 noites, então ele estava faminto, com sede e tudo, e a Bíblia diz que ele resiste ao diabo ali. Quando ele resiste, o diabo vai embora. Então Deus envia o reforço, envia os anjos para auxiliar, para alimentar ele, para cuidar dele naquele momento ali que ele estava de muita fraqueza, muita dificuldade ali no deserto. Não é porque ele era Jesus, irmãos, ele estava na condição humana, ele não estava na condição de Deus ali, ele estava na condição humana. O tempo que ele andou em condição humana, ele passou que uma pessoa, um homem normal passaria, para suportar tudo isso, para que nós pudéssemos ter a oportunidade, através do esforço dele conseguir, na sua versão humana, no seu tempo de humano, de carne, poder suportar todas as coisas para nos dar essa vitória através do nome dele, através dele, né? E a gente fala ali da cesta de figos, irmãos, que está ali na Bíblia, que saiu um fato muito importante, que ele pergunta para Jeremias, ele põe 2 cestos ali, um de figos bom e um de figos ruim, podre, já estragado, que não dá nem para se comer, a Bíblia diz. E ele pergunta para Jeremias assim, o que você está vendo aí? O que você vê? Aí Jeremias fala assim, eu vejo um cesto de figos bom e um cesto de figos ruim. Aí ele vai relatar a diferença. Isso, os figos estão representando para nós, nos nossos dias, uma representação das pessoas, dos seres humanos, dos homens e das mulheres. Porque a gente sabe que quando nasce uma criança, ou quando ela nasce, quando ela é pequena, quando ela é um bebezinho, a gente não sabe como que ela vai se tornar no futuro, a gente não sabe como que ela vai ser no futuro. Se ela é uma criança que vai ser uma criança de futuro bom ou de futuro ruim, porém, conforme ela vai ser ensinada, isso pode mudar essa pessoa, pode dar um bom caráter ou um mau caráter para essa criança, dependendo da criação, dependendo da influência que ela tiver, né, das pessoas. Mas, levando isso para o lado das frutas, vamos dar um exemplo de figo, vamos supor uma fruta, que você pega ela de um pé, as 2 frutas ali, do mesmo pé, né? Um exemplo de figo, que nem ele colocou ali, você coloca um figo na geladeira e deixa um fora da geladeira na temperatura normal do dia, e aí a gente vai entender que aquele que está ali dentro da geladeira, numa temperatura menor, sendo conservado, ele vai durar muito mais tempo e ele vai estar do jeito que você colocou ele lá. Quando você abrir a geladeira, vai estar do mesmo jeito. Mas porém aquele que estava fora, com o passar do tempo, com a temperatura quente ou com o ar, sei lá, alguma coisa que possa estar à volta dele, pode estar danificando ele, pode estar prejudicando ele, e quando você for buscar ele não vai estar do mesmo jeito, ele vai estar inferior ao outro.
né? E com o passar do tempo, se você continua deixando um na geladeira mais tempo ali, você pode passar uma semana, duas, você vai buscar e está do mesmo jeito. Só que o que estava fora, na temperatura ali ambiente, pode ser que ele já esteja estragado. Né? É o que Deus fala para nós nessa passagem, irmãos, que Ele sabe as diferenças. Ele sabe a diferença das pessoas, Ele sabe a diferença de todas as coisas. Ele diz assim, ó, aquele que se conservar, aquele que se manter limpo, que se manter conservado, eu vou abençoar, eu vou cuidar, eu vou dar uma vida eterna para eles. Mas aquele que não se conservar, que viver no pecado, que viver errado, que viver nas corrupções desse mundo, que viver fora da vontade de Deus, que viver do jeito que quer, sem disciplina, sem correção, sem compromisso, quem quiser viver assim, irmãos, vai viver aí nesse mundo, é o que ele coloca. Quem está dentro de algum lugar, está sendo orientado, está sendo guardado, está se conservando, né? É uma fruta boa, uma pessoa boa. Mas aquele que não está se conservando, que vive de qualquer forma, que não tem limites, que faz o que quer, esse está sendo um figo ruim, uma pessoa ruim. Porque as pessoas têm que ter um padrão, tem que ter uma direção, tem que ter alguma coisa para se espelhar. E nós temos que nos espelhar na palavra de Deus. Ela que nos mantém purificados ou então fora da área da contaminação. Porque a gente vê, irmãos, que Deus está falando, aquele que estiver podre, ele não serve para mais nada. Não tem como você pegar uma fruta podre que está ali e misturar com qualquer outra coisa, ou fazer o que você quiser com ela, não vai ficar bom aquilo ali. Não vai ficar uma coisa boa. Mas aquela fruta que está boa, você pode usar ela para alguma coisa, ela pode servir você para alguma coisa. Mas aquela que já está podre não serve mais para mais nada, a não ser a ser lançado fora, a ser jogado fora. Essa palavra nos quer dizer isso, irmãos, que Deus ele conhece as pessoas e no tempo certo haverá separação dessas frutas. Haverá separação das pessoas boas e das pessoas ruins. E as pessoas boas ele vai colocar em lugares celestiais, lugares onde está preparado para essas pessoas boas, que realmente ouviram a palavra, que entenderam a palavra, que não foram contra essa palavra. Não é a palavra de seres humanos, mas é a palavra do Criador, de Deus, do Filho dele, né, que nos ajuda a ter uma vida limpa, uma vida pura, uma vida correta. Irmãos, nós queremos muito ter uma vida boa, uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Mas nós temos que nos esforçar para isso, nós temos que buscar isso através da palavra do Senhor. E tem pessoas que, infelizmente, não têm interesse, né, gente? Tem pessoas que não têm interesse de buscar a vontade de Deus, tem pessoas que têm o prazer de fazer o que é contrário à vontade de Deus, tem pessoas que têm, irmãos. Infelizmente, tem pessoas que, se Deus ensina uma coisa, as pessoas vão levar para o outro lado, contra a vontade de Deus, chamando a ira de Deus para eles. Então, essas pessoas são pessoas que já estão apodrecidas, que não têm mais caráter, que já não tem mais como ser transformado, porque já se corrompeu tanto que não tem mais como salvar. A gente colocar numa simbologia das frutas aí, como a gente estava colocando, uma fruta boa, está ali sempre, você vai olhar para ela e vai poder pegar. Mas observa uma fruta que está meio a meio, irmãos, que está metade podre e metade boa. Se ela estiver no meio a meio, ainda dá para você cortar a parte podre dela, jogar fora e aproveitar um pedacinho, não dá? Às vezes dá. Mas tem gente que já não dá nem para fazer isso mais, irmãos, que já está totalmente corrompido, não tem mais como mudar e se deixar no meio das outras pode prejudicar. Então Deus vai fazer uma separação. Deus vai fazer uma separação no dia da sua colheita, no dia que Ele vir buscar, fazer a separação entre as frutas, entre os seus servos, aqueles que servem a Ele, aqueles que desobedecem a Ele, e realmente daí a gente vai saber quem são essas pessoas. Nosso coração é enganoso. Às vezes nós pensamos que estamos certos, fora da orientação de Deus, sem consultar a Deus, e às vezes estamos errados. Então o que é o certo? Como eu posso determinar que é o certo? É o que está em conformidade com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Então não adianta eu me basear em qualquer um livro, o escritor Shakespeare escreveu tal coisa, não é o que ele escreveu. A verdade é a palavra de Deus, que vem do Espírito Santo para nossas vidas. Qualquer outro livro pode acrescentar informações para nós, mas a verdade verdadeira, que ninguém pode contestar e que ninguém pode ser contra ela, é a Bíblia. Então o que tiver na Bíblia, irmãos, não você bater o martelo. Se está escrito ali, bate o martelo porque é a vontade de Deus. Agora o que está ali, um escritor bem conhecido que escreve alguma coisa bonita, realmente boa, mas a verdade é a Bíblia. Ele pode acrescentar informações, mas a Bíblia é a verdade. Não pode tomar decisões porque tal fulano escreveu um livro. Porque, que nem aqui tem um livro de esboço que foi um homem que escreveu. Ele está baseado na Bíblia, mas ele pode ter sugestões que não veio de Deus e nos informar isso nós queremos acreditar.
Mas a Bíblia não, a Bíblia é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Não, ali não tem explicação. É você lê, o Espírito Santo de Deus confirma as coisas para você ali no seu coração. Então, se nós quisermos viver uma vida conforme a palavra de Deus, certamente teremos frutas boas, frutas que vão se conservar, porque a palavra de Deus é pura, ela conserva aqueles que ouvem a sua lei. E aqueles que não ouvem, irmãos, ele vai se perdendo, vai apodrecendo. Porque o que Deus falou agora para mim, nosso conservante, o que conserva a nossa vida é a palavra. Se você não tem o conservante de Deus, que é a palavra de Deus, você não terá uma vida saudável, estará ali apodrecendo, estará cada dia indo para o pior. Então, o que te conserva, irmãos, o que nos conserva a vida eterna é a palavra de Deus. Amém? Que está aqui com a nossa irmã Cris. Essa foi a palavra que Deus colocou no nosso coração hoje. Eu espero que os irmãos compreendam, entendam e reflitam nesse texto. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar o vosso dia e que a paz do Senhor seja com todos vocês. Um dia lindo e abençoado a todos. Até mais.